O Dr. David Hawkins inaugura sua obra Poder versus Força com a afirmação que acabei de citar. Neste trecho, ele expressa duas coisas que são muito interessantes. Ele fala do poder sutil e do hábito. O que seria poder? Poder é a capacidade de realizar algo ou de ter influência sobre as coisas. Pode ser entendido como a capacidade de controlar, influenciar e decidir sobre eventos e situações. Pode ser tanto de caráter individual quanto coletivo, e pode ser exercido de diversas formas, como através de autoridade, do dinheiro, da força física ou da habilidade de persuadir ou convencer outras pessoas. Pode ser ainda poder político, econômico, social e etc. A palavra poder deriva do latim potere e significa a posse de capacidade ou faculdade de fazer algo. Logo, quando temos poder, somos capazes de influenciar, controlar ou decidir se faremos ou não. Temos completa posse de algo. Já a força pode ser entendida como a capacidade de aplicar uma pressão ou uma tensão para mover ou resistir a um objeto ou sistema. Pode ser entendida como uma medida da capacidade de um objeto ou sistema de vencer uma resistência ou de produzir uma mudança. Em síntese, força é o agente responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Tudo o que nós fazemos em nossas vidas, fazemos da maneira mais sutil possível, com o mínimo de força. Afinal, força gera trabalho para o corpo. Com isso em mente, o Dr. David Hawkins escreveu a sua obra Poder versus Força. Ele deseja ensinar que, assim como na vida e nas grandes estratégias de batalha, onde o poder sempre se sobressai, podemos utilizar a mesma coisa em nossas vidas para manifestarmos tudo aquilo que desejamos. Quer saber como ter controle de sua mente para poder manifestar com facilidade tudo aquilo que deseja? Então não saia daí, pois neste vídeo eu irei te revelar os segredos contidos no livro do Dr. David Hawkins, que ensinam exatamente a ter controle sobre sua mente. Estes ensinamentos foram responsáveis por diversas fortunas manifestadas no mundo. Aqui no canal saem 3 novos vídeos por semana. Não perca tempo e inscreva-se. O Dr. David Hawkins é um médico e autor americano conhecido por sua teoria de escala de consciência. Ele foi médico de psiquiatria e professor de medicina e escreveu vários livros sobre espiritualidade e autodesenvolvimento, incluindo Poder versus Força e Deixando Ir. Antes de falar sobre poder e força, vamos falar de um dos maiores poderes que você possui: a sua mente. Ela é responsável por fazer com que você manifeste aquilo que deseja de maneira singular. Não há nenhuma pessoa no mundo que tenha a sua mente, que pense como você e que possua o poder e energia que você possui. Tenha sempre em mente que você é único. A teoria de Hawkins é baseada na ideia de que existe uma escala de consciência que vai de 0 a 1000, onde 0 representa a negatividade total e 1000 representa a perfeição total. Ele argumenta que quanto mais alto é o nível de consciência de uma pessoa, mais positivo é o seu efeito no mundo e mais capacidade ela tem para lidar com as dificuldades da vida. Na teoria do Dr. David Hawkins, quanto mais positivos nós somos, mais nós atrairemos para a nossa vida aquilo que desejamos. Isso é pura e simples física. Lembra que toda ação possui uma reação? Então, quando nós emanamos boas energias positivas ao universo, ele nos responderá de maneira equivalente, ou seja, de maneira positiva, nos entregando as bênçãos que desejamos. E para sermos positivos, temos que mudar a nossa consciência, os nossos hábitos. Você deve achar que tem o hábito de limpar a casa 3 vezes na semana. Mas não se confunda, isso não é hábito. Limpar a casa é algo doloroso, que exige esforço, que fará você pensar, e se eu deixar para amanhã? Isso são rotinas, e as rotinas exigem um esforço de nossa parte para serem cumpridas. Agora, imagina lavar as mãos após usar o banheiro. Eu espero que você faça, mas isso é algo que aprendemos desde criança. Fazemos isso de maneira inconsciente, com o mínimo de esforço mental possível. Às vezes você está no banheiro conversando com alguém e lava as mãos sem ao menos perceber. Quando você realiza uma tarefa no automático todos os dias, ou mais de uma vez por dia, você pode dizer que essa tarefa se tornou um hábito. Mas
Por que eu estou dizendo isso, hein? Para nós conseguirmos manifestar aquilo que desejamos, precisamos sempre manter nossa mente positiva e substituir palavras como "eu não vou conseguir fazer isso" por palavras como "se eu dividir em pequenas partes, eu serei capaz". Já é um hábito pensarmos negativamente e dizermos que não queremos fazer ou não iremos conseguir. Isso acontece porque o nosso corpo é naturalmente preguiçoso. E quando se depara com uma tarefa, a primeira coisa é rejeitá-la.